Vamos lá. Então, a gente está de volta com hidrogênio verde e armazenamento AB Solar. Eu convido para vir à mesa a coordenadora do Grupo de Trabalho de Hidrogênio Verde da AB Solar e head de Serviços de Consultoria e sócia da Cela, Marília Rabassa. Vou aproveitar e já leio a sua bio. Marília é head de consultoria da Cela, especialista em financiamento de projetos, análise de investimento, M&A e desenvolvimento de negócios no setor de energias renováveis. Ela tem 13 anos de experiência profissional, tendo participado de vários processos de M&A e leilões de ativos de energias renováveis no Brasil e América Latina, além do desenvolvimento, avaliação e financiamento de diversos projetos Greenfield e Brownfield, principalmente nos setores de bioenergia e energia solar fotovoltaica. É bacharel em administração de empresas pela FGV e possui MBA em negócios do setor elétrico pela FGV. Você falou, Marília, para mim, não precisa falar esse currículo todo. Precisa sim, é um currículo maravilhoso. A gente tem que falar aqui. Eu convido também o sócio da prática de energia e infraestrutura e líder da prática de petróleo e gás do Lefosse Advogados, o Felipe Boeschen. O Felipe foi consultor do Ministério de Recursos Minerais de Moçambique, gerente jurídico da Shell Brasil nas áreas de desenvolvimento de novos negócios e exploração e trabalhou como International Associate no escritório Quatrecaças, Quatrecaças Gonçalves e Pereira, de Barcelona. Ele é membro da AIN, do Comitê de Petróleo e Gás da OAB, do Rio de Janeiro, coordenador da Comissão de Petróleo do IBDE, e, além de ter publicado livros e artigos nas áreas de óleo e gás, direito societário e contratual. Seja muito bem-vindo, Felipe. Agora, nós chamamos à mesa o analista técnico sênior da Associação Brasileira de Energia Eólica, a Beólica, André Timóteo. O André é bacharel em Ciência e Tecnologia, Engenharia de Energia e mestre em Energia pela Universidade Federal do ABC. Ele possui MBA executivo em Economia e Gestão, com foco em Relações Governamentais pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele atualmente atua com temas regulatórios e coordena a temática de hidrogênio e armazenamento de energia na Abeólica. E, por fim, eu convido à mesa a gerente executiva da Associação Brasileira do Biogás, a Biogás, a Tamar Reutemann. Tamar é aluna de doutorado em bioenergia, com experiência na Vale SA e FGV Energia, e desde 2020 é gerente executiva da Biogás. Muito obrigada a todos pela presença. Aos que estão entrando, por favor, acomodem-se. A gente vai começar o painel número 3 desse dia. E eu agora passo a palavra para a coordenadora do Grupo de Trabalho de Hidrogênio Verde da AB Solar, Marília Rabassa, que fará uma breve apresentação e também vai mediar essa mesa. Eu lembro, pessoal que estava na parte da manhã, dessa vez nós vamos ter perguntas sim, nós temos uma mesa menor, conseguimos correr atrás do tempo, então, para quem ainda não se cadastrou, o QR Code vai aparecer agora nas TVs para vocês, ou então no verso do crachá, também tem o QR Code, ali você se cadastra e pode mandar as perguntas, porque no final desse painel nós teremos esse momento. Marília, com você. Sim, por favor. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a vocês pela presença, para a gente estar aqui, conversando desse tema que tem sido tão presente no dia a dia no setor elétrico, em quem trabalha no setor elétrico, e que também é um tema que tem brilhado os olhos de muita gente. E hoje aqui o objetivo dessa mesa vai ser para a gente principalmente falar das perspectivas regulatórias, de marco legal e o futuro do hidrogênio verde como vetor de descarbonização para o Brasil. Eu vou fazer uma apresentação breve, só para a gente contextualizar aqui o tema. O Felipe também trouxe uma apresentação sobre o tema, e depois a gente vai fazer uma mesa redonda. Então, é para ser uma conversa bem descontraída. Então, as perguntas de vocês vão ser bem-vindas também. Fiquem à vontade para passar essas perguntas para a gente. Então, eu trouxe aqui uma apresentação breve da AB Solar, falando um pouquinho sobre esse mercado. Vamos ver se eu vou acertar. Ótimo. Então, bom, sobre a AB Solar, vocês já ouviram algumas vezes aqui hoje, a presença da AB Solar nos 26 estados, mais no Distrito Federal. Nós temos empresas nacionais e internacionais. E o objetivo da AB Solar é representar e promover o setor solar fotovoltaico,
né, armazenamento de energia elétrica e hidrogênio verde no país e no exterior, acompanhar o avanço desses mercados no Brasil e servir de ponto de encontro e debate no setor, como a gente está fazendo hoje. Agora, falando do hidrogênio verde, né, eu não sei se todos vocês estão familiarizados com o conceito, então eu vou dar um passo para trás, né, para a gente poder falar disso rapidamente. Qual que é a diferença do hidrogênio, né, cinza, que é o hidrogênio que existe hoje e é produzido amplamente, com o hidrogênio verde ou hidrogênio renovável? Tá? O hidrogênio cinza ele é produzido a partir de gás natural, né, a reforma do gás natural. Então, ele tem emissões em seu processo. Já o hidrogênio verde, ou hidrogênio renovável, que tem uma rota um pouco diferente, ele é produzido usando só dois insumos, a água e energia elétrica renovável, né? Então, é por isso que a gente está tendo essa discussão aqui hoje, né? Energia solar tem tudo a ver com o hidrogênio verde, no final das contas. E o porquê que ele tem sido tão debatido e está tão em pauta, né, nos últimos tempos? Porque ele pode ser um vetor de descarbonização de setores com emissões extremamente elevadas, né? Aqui nessa figura, a gente trouxe alguns exemplos, né? Por exemplo, e isso quer dizer, também está alinhado com as múltiplas aplicações, né? Ele é um vetor, ele não é o uso, enfim, né, o uso final, né, para descarbonização. Ele é usado em processos para que você possa descarbonizar diversas indústrias. Então, a gente está falando de indústria, né, tanto de transporte, como a indústria do aço, a indústria de fertilizantes. A gente pode usar o hidrogênio verde tanto para armazenamento de energia, para transporte de carga pesada, marítimo, combustível de aviação sustentável. Então, ele existe diversas aplicações, e esses são mercados, quando a gente fala do mercado de aço, quando a gente fala do mercado de aviação, que tem poucas alternativas de descarbonização, né? E aí o hidrogênio verde ele entra como uma potencial solução para esses mercados, né? Quando a gente fala de hidrogênio, também é interessante a gente falar que muitas vezes se fala hidrogênio verde, amônia verde, né? O hidrogênio é um insumo da amônia, então, no final das contas, é a continuação dessa cadeia de valor, né? E ele também tem um potencial grande, né? A gente fala bastante do hidrogênio para exportação. Vocês já devem ter ouvido falar de projetos, né, em portos, né? O Porto de Pecém é um que tem anunciado diversos projetos, assim como na Bahia, Rio de Janeiro, etc. Mas o Brasil ele tem um mercado potencial interno incrível para o hidrogênio, né? Como os mercados de cimento, de aço, alumínio, fertilizante, a indústria química, de uma forma geral. Então, é por isso que esse assunto está tão interessante, porque o hidrogênio ele não só é uma resposta para o aumento da demanda de energia, né, que o nosso setor elétrico também precisa e tem enfrentado, né, uma estagnação nos últimos anos, mas também uma neoindustrialização do Brasil, né, uma criação de uma indústria local e de bens de valor agregado mais forte aqui no Brasil, com essa nossa vocação de renováveis. Então, esse é um panorama geral aqui do hidrogênio verde. Agora, né, falando do hidrogênio, ele tem diversas aplicações, mas nem todas as aplicações terão viabilidade no começo, né? A gente traz aqui nessa figura a escada, né, de adoção do hidrogênio verde. Essa figura ela é bem famosa, né? E a gente tem aplicações que já usam o hidrogênio atualmente, né, como amônia, refinarias, né, de petróleo, a produção do metanol. Isso são setores que já usam o hidrogênio hoje, e basta substituí-lo para o hidrogênio verde, né? Mas a gente também tem outros mercados que têm potencial alto, médio, baixo e até menos competitivo, tá? Como o caso de carros de passeio, né? Então, ele vai ser adotado gradualmente e dependendo, né, do match desse combustível, desse vetor, com cada uma das indústrias. Mas o que é interessante dizer, né? No mundo, já são consumidos mais de 100 milhões de toneladas de hidrogênio verde, né? Esse é um número de 2022, e esse número ele tem crescido, né? Esse ritmo de crescimento, né, na produção de hidrogênio renovável, se a gente conseguir substituir o hidrogênio hoje, que é cinza, pelo hidrogênio renovável, ele vai depender, né, da substituição do hidrogênio do combustível fóssil e da sua viabilidade, né, e da adoção por esses setores. E por que a gente fala muito do hidrogênio aqui no Brasil, né? O Brasil ele é um dos países, ele é um dos 5 países, segundo a Bloomberg New Energy Finance,
que vai produzir o hidrogênio verde mais barato do que o hidrogênio cinza já em 2030. Né? Isso vai acontecer por quê? Porque o Brasil tem energia renovável em abundância e de extrema competitividade. Então, falando da... Opa! Mudou um pouco. Se puderem voltar. Opa, foi? Vou voltar. Então, apresentação. Então, falando um pouco da nossa vocação em energias renováveis, né? O Brasil ele é o terceiro país, né, com maior mercado de energias renováveis. Quando a gente fala de hidrelétricas, é o segundo. Quando a gente fala da biomassa, também é o segundo. Na eólica, é o sétimo país. E na solar fotovoltaica, é o 10º. Ou seja, o Brasil ele realmente lidera a adoção de renováveis em sua matriz elétrica. Então, a gente acaba sendo o local específico, né, para a gente produzir hidrogênio verde renovável em grande escala. Né? Aqui um pouquinho do nosso crescimento da solar fotovoltaica. Esse é um gráfico que vocês já devem ter visto bastante, mas a solar realmente tem alcançado recordes ano atrás de ano, né, na adoção, no crescimento dessa fonte, tanto a geração centralizada quanto a distribuída aqui no Brasil. Isso é muito orgulho, né, para a associação. Né, como a gente tem atuado aqui no mercado de hidrogênio verde, né? A associação, nós temos um grupo de trabalho específico para hidrogênio verde, no qual eu coordeno, e o Eduardo Tobias é o vice-coordenador. Mas a gente entende que a gente precisa de união nesse momento. Né? Esse é um mercado novo, que ele precisa se estabelecer aqui no Brasil, e, com isso, nós criamos, né, junto com a AB Solar, a AB Eólica, a Biogás e a HK, o Pacto Brasileiro para o Hidrogênio Renovável. E aqui o nosso objetivo é contribuir para a definição de um arcabouço regulatório, desenvolver o mercado, né, e as aplicações para o hidrogênio renovável, promover o desenvolvimento socioeconômico por meio da economia do hidrogênio, promover o hidrogênio de origem renovável no Brasil, disseminar as oportunidades aos associados e à sociedade brasileira desse mercado e aumentar a competitividade de produção do hidrogênio de uso renovável. Tá? Então, hoje a gente tem aqui, né, dois colegas, né, tanto da Eólica quanto da Biogás, que fazem parte do pacto e que somam a essa voz, né, para a gente poder ditar o rumo, né, desse setor, desenvolvê-lo e fazer com que ele se estabeleça aqui no Brasil de uma forma muito positiva. Tá? Entrando um pouco no debate que a gente vai fazer hoje, e eu prometo que vão ser mais 2 slides só para a gente falar disso. A ideia é a gente fazer um panorama do marco legal do hidrogênio. Né? Então, a gente tem aqui, eu trago aqui algumas perspectivas e atualizações breves. Tá? Primeiro, eu gostaria de falar especificamente sobre o Plano Nacional do Hidrogênio, né, que é o conhecido como PNH2. Ele foi um plano que foi anunciado em 2022. Né? Em agosto de 2023, né, nós tivemos algumas atualizações. Ele detalhou, né, algumas ações que devem ser implementadas aí no próximo triênio, a nível federal, para promover o desenvolvimento da economia do hidrogênio, né, no país nos próximos anos. E, após algumas discussões, né, por meio de consulta pública, ficaram definidas pelo comitê gestor as seguintes prioridades do ano de 2023 e 2025. Né? Em 2025, qual que é o objetivo, né, do PNH2? Disseminar plantas pilotos de hidrogênio de baixo carbono em todas as regiões do país. E lembrando que 2025 é ano que vem, né? Então, a gente tem pouco tempo aí para disseminar essas plantas pilotos. A gente já tem alguns casos que são interessantes e que vale mencionar. Né? Em 2030, é consolidar o Brasil como o país mais competitivo, né, como produtor de hidrogênio de baixo carbono no mundo. Então, é uma meta bem ambiciosa. Né? E, em 2035, consolidar hubs de hidrogênio de baixo carbono no Brasil. O PNH2 ele atua nesses 6 eixos, né, para fazer com que isso seja possível. Então, essa é uma esfera do marco legal, né, do marco regulatório do hidrogênio que a gente gostaria de abordar aqui hoje. E, em seguida, né, a gente também tem a esfera do legislativo. Né? No ano de 2023, nós tivemos diversas propostas do marco legal de hidrogênio que tiveram sua tramitação em paralelo. Então, tivemos propostas do MME, da Câmara, do Senado. Então, foram diversas propostas mesmo. O que aconteceu no final do ano passado? Na Câmara dos Deputados, a proposta do MME e da Comissão Especial da Câmara elas foram unidas
e aprovada sobre o nome do PL 2308, né? E está em processo agora de aprovação no Senado. E no Senado foi proposto um texto, né, que foi aprovado no Senado em paralelo, que é o PL 5.816, e que agora foi apensado ao PL 5.751. Então, agora, no âmbito legislativo, né, sobre o mercado de hidrogênio, a gente aguarda maiores definições sobre como esses projetos vão evoluir. E esse é o tema que a gente vai ter aqui na nossa mesa redonda e que a gente vai debater. Okay? Bom, aproveito aqui para deixar, né, o convite aos nossos associados para somar forças conosco, para que empresas novas se associem e se juntem à AB Solar. Os nossos novos eventos que a gente vai ter nos próximos meses, né? E eu queria agradecer a vocês pela palavra e passar a palavra para o Felipe, que vai também fazer uma breve apresentação sobre o tema. Obrigado, Marília. Eu trouxe uma apresentação mais para a gente ter de suporte, acho que nem precisa necessariamente passar pela apresentação. Primeiro, boa tarde a todo mundo, espero que estejam me ouvindo bem. Eu vou, talvez nessa minha primeira intervenção, não vou falar muito do andamento de cada projeto, e acho que vocês são até melhores qualificados do que eu para falar do andamento e acompanham isso melhor do que eu. Mas eu acho que a gente estava conversando com alguns colegas aqui antes de entrar, e o mercado está aí. Está um monte de gente querendo fazer. A gente vê, toda hora que a gente, como profissional desse mercado, vê um novo MOU, a gente fala assim, nossa, tem alguém que está fazendo e eu não estou sabendo. Tem um monte de advogado contratado, tem um monte de consultoria contratada, e a gente sabe, depois, quando você vai lá, acho que tem um interesse legítimo, mas, obviamente, também muita gente precisa simplesmente produzir notícia boa, isso vai para os releases, etc. A gente sabe que tem um pouco de fumaça, mas hoje eu acho que a gente já tem gente realmente dando passos, né? E dando passos apesar da legislação, e a gente conversava aqui, e a primeira grande ideia que a gente vai ter que pontuar a gente não precisa de regulação, de mais regulação para fazer projetos de hidrogênio e de amônia. Né? Então, acho que é uma coisa importante de assentar e repisar, porque fica parecendo que não tem indústria porque a gente não tem uma vedação legal. Isso não tem uma vedação legal para a gente fazer projetos de hidrogênio, para a gente fazer projetos de amônia verde. Existe já uma indústria de hidrogênio, existe uma indústria de amônia. Então, assim, acho que a primeira grande ideia seria essa. Olha, não tem hoje uma vedação legal para a gente atuar. Mas aí eu vou pegar emprestado as suas palavras. Obviamente, está todo mundo esperando uma regulação para incentivar, obviamente, a indústria de hidrogênio verde. E aqui, talvez, vou me permitir falar não hidrogênio verde, vou, talvez, usar hidrogênio limpo, né? Ou como, talvez, europeus e americanos gostem de falar, clean hydrogen. Né? Vou usar assim para não, na sopinha de cores que a gente está se acostumando ainda. Eu acho que está faltando um marco legal para ter incentivos para essa indústria. Acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar. Acho que, quando eu olho os projetos de lei, o que eu gostaria de ter num projeto de lei? Acho que essas são as grandes perguntas que a gente quer. O que a gente está buscando nesses projetos? Acho que a primeira coisa que, para mim, é super relevante é saber quem é o regulador. Né? E eu acho que todos os PLs vão na mesma direção de dizer o seguinte, acho que a ANP vai ser o regulador. E, para mim, muito bom, porque, como vocês viram no meu currículo, no escritório, eu estou no time de energia e infraestrutura, mas eu lidero a prática de óleo e gás, onde, basicamente, eu lido com tudo que está debaixo da ANP. Então, isso, para mim, foi muito bom. Acho que esse é um primeiro ponto. E acho que aí todos os PLs têm uma qualidade. Eles não são minuciosos na regulação técnica, na regulação de segurança. Eu acho que todos eles dão um passo importante de dizer o seguinte, a ANP é o regulador, eu tenho um regulador técnico, e deixarei que esse regulador, que tem experiência já em outros setores, faça essa regulação. Eu acho que depois, se tiver tempo, a gente pode até tentar fazer um proxy, olhando outros setores da ANP, para dizer o seguinte, o que eu acho que viria numa regulação da ANP no futuro, pensando em produção, escoamento, armazenamento. A gente pode pensar um pouco disso se a gente tiver tempo.
Mas eu acho que esse é um primeiro grande ponto, definir quem é o regulador, não entrar muito no detalhe de qual vai ser a regulação de segurança, acho que é melhor deixar isso para a ANP do que para os nossos deputados e senadores. Acho que tem uma outra grande ideia que a gente precisa trabalhar nos PLs, e acho que nem todos fazem isso, mas o 2308 faz, que é falar um pouquinho de certificação, né? A gente precisa ter uma definição, não sei se precisa ser na lei necessariamente, mas a gente precisa ter alguma definição do que a gente vai chamar de hidrogênio de baixo carbono, do que a gente vai chamar de hidrogênio verde, do hidrogênio limpo, porque, obviamente, uma vez que eu defino isso, qualquer incentivo que venha depois só vai ser aplicado a esse objeto. Então, assim, a definição do que vai ser um hidrogênio, e aí eu acho que todos os PLs fazem uma coisa que eu acho muito salutar para o país, é não definir rota tecnológica. Ninguém está definindo em PL nenhum rota tecnológica, ninguém está dizendo que o hidrogênio só pode ser feito a partir de energia solar, de energia eólica. Pode ser hídrico? Por que não? Claro que pode ser. Tem até, acho que no Brasil, um mega potencial para a gente, eventualmente, botar uma planta de hidrogênio dentro de uma hidrelétrica. Por que não? Tem as hidrelétricas aí já amortizadas e podendo produzir energia 24/7, seria ótimo, né? Teria um nível de disponibilidade de energia limpa muito grande. Então, a definição do que é hidrogênio limpo, eu acho que é um ponto importante. Tem alguns PLs que dizem com base na emissão, mas isso também conversa muito com a certificação, porque, no final do dia, eu quero ter certeza de que o hidrogênio do meu competidor é realmente limpo, né? Então, até para a gente criar um mercado com uma concorrência realmente que faça sentido, eu tenho que ter essa certificação. Eu acho que, uma opinião minha, né? Eu não acho que a gente deveria migrar para uma central certificadora. Eu acho que, se eu pudesse fazer uma contribuição, eu diria o seguinte: já que a ANP é o órgão regulador, a ANP já faz isso, por exemplo, para conteúdo local. Tem várias empresas que são certificadas pela ANP para avaliar projetos e dizer se aquele projeto cumpre, né, o conteúdo local. Por que não você dizer, o órgão técnico já vai ter a competência para isso, você delega isso para a ANP, não precisa criar mais um órgão estatal, criar para quem está fazendo negócio, que é uma coisa de louco no Brasil, para quem trabalha em projeto como a gente aqui, que não é a informação que flui, né? Você que flui. Você tem que ir em vários balcões, ao invés de você botar a informação no balcão, e essa informação, né, no final do dia, é todo o Estado brasileiro. Pelo menos na esfera federal, essas coisas deveriam estar todas comunicadas. Então, eu acho que essa é uma outra ideia importante. A definição do que é e a certificação. Eu acho que uma crítica aqui, eu acho construtiva, seria delegar isso tudo para a ANP. Eu acho que a ANP tem competência para fazer isso, já faz para outros setores. E, para além disso, aí eu acho que a gente tem que realmente ter uma política pública de incentivo, né? Então, aqui a gente vai falar de benefícios tributários, fiscais, em qualquer esfera, aí pode ter, obviamente, os benefícios na esfera federal, estadual, municipal, cada projeto vai poder buscar o seu, vai poder buscar algum tipo de isenção, ou às vezes até doações de imóveis, etc. Assim, isso tudo está disponível para ser montado. Mas acho que, certamente, benefícios tributários, não vou entrar aqui em detalhe nesse momento, até para dar tempo de meus colegas fazerem as primeiras intervenções. Mas acho que, para além, eu não acho que essa é a parte fácil, porque, obviamente, o Brasil tem uma situação fiscal delicada. Mas acho que a gente precisa, junto do PNH2, pensar um pouco melhor políticas públicas de incentivo. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho no setor de tudo que está debaixo da ANP. Esse era um setor que a gente podia se queixar de muita coisa até uns 3 anos atrás, menos de coordenação, porque eu tinha um player monopolista. Então, o monopolista ele tem várias desvantagens, mas uma vantagem ele tem. Ele coordena
oferta e demanda de forma magistral. Ele só coordena no interesse dele, obviamente, não necessariamente no interesse da sociedade. Então, mas se você não tem um player monopolista e você tem uma cadeia de agentes, é importante a gente criar algumas políticas públicas. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, tem um monte de gente aqui que provavelmente já está trabalhando em projeto de hidrogênio. O que falta para um projeto de hidrogênio se viabilizar hoje? Todo mundo quer um off-taker para chamar de seu. Correto? Todo mundo quer um off-taker de longo prazo para chamar de seu. Se eu tiver um off-taker de longo prazo, cara, com boa avaliação de crédito, eu financio, faço e acabou, né, o projeto. Como é que o nosso Estado, o Estado brasileiro, pode criar incentivos para realmente que haja uma demanda, né? Então, e aqui a gente discute em vários outros setores várias coisas. Por exemplo, se você tem uma frota de ônibus, e aqui depende de vários incentivos, né? Então, por exemplo, fazendo um proxy com o mercado aqui mais desenvolvido de GNV, por exemplo, por que diversos municípios, estados não fizeram, eventualmente, nas suas licitações, obrigação da frota ser a GNV? Isso teria estimulado a indústria de GNV, e aí, com isso, biometano e um monte de coisa. Então, eu acho que precisa... por isso que eu sempre acho assim, o tributário é complexo pela restrição fiscal, mas, de certa forma, depende de alguém com uma caneta para fazer. Essa outra parte, que eu acho que é outra que seria, assim, em termos, na minha opinião, menos custosos, seria, no final do dia, uma coordenação de políticas públicas para criar a demanda. Eu acho que isso falta, e eu acho que isso não seria tão complexo. Eu acho que a gente poderia avançar em políticas públicas nesse sentido que criassem uma demanda. Poderia ser algum tempo hoje na esfera federal a gente está discutindo incentivo a fertilizantes. Por que não avançar nessa pauta também por aí? Então, a gente precisa ter políticas públicas coordenadas que criem a tal demanda, porque eu estou no escritório e encontrei aqui alguns amigos que estão em outros escritórios que não o meu, e você também recebe isso toda hora. Assim, tem um monte de gente interessada em fazer. E aí, quando você vai ver o projeto, está todo mundo olhando e, no final do dia, está faltando o off-taker para chamar de seu. Essa, acho que é a minha última intervenção dessa primeira rodada. Obrigada, Felipe. E... Muito obrigada. Eu queria começar aqui a nossa mesa redonda direcionando uma pergunta para o André e para a Tamar. O que vocês veem, né? Quais são os principais desafios que a gente tem enfrentado em relação à regulação de hidrogênio renovável no Brasil e como a regulação ela pode influenciar no desenvolvimento desse setor? Se a Tamar quiser começar. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer a Bessolar pelo convite. E acho que vocês já trouxeram um panorama aí bem interessante. E a gente entende... Deixa eu fazer um parêntese aí também rapidinho, né? Eu sou gerente executiva da Biogás. A Biogás é a Associação Brasileira do Biogás, para quem não conhece, né? É uma forma de geração de energia renovável. O biogás ele tanto pode ser utilizado para gerar energia elétrica e aí ser empregado, quando a gente fala de hidrogênio, na rota da eletrólise, né? E também o biogás pode ser utilizado para a produção do biometano, que é um combustível equivalente ao gás natural. Então, ele entra também na rota do gás de reforma a vapor, né? Uma rota que já está consolidada, como a Marília comentou. Então, o biogás ele se enquadra nessas duas possibilidades. E acho que, como o Felipe comentou, não é que haja uma lacuna, né, regulatória. A gente passou por muito disso, né, para o biometano e para o biogás, mais especificamente para o biometano, quer dizer, não falta a regulação para se produzir o biometano, mas a gente vê um desafio grande, né, de um início de uma cadeia que vai ter que competir com um combustível fóssil, né?
E, para isso, a política pública ela é essencial. Então, a gente ter aí não seria exatamente só a regulação, mas é ter a política pública, né? A política industrial, aquilo que faz com que essas cadeias se desenvolvam e que a gente ajude a indústria na sua jornada de descarbonização, né? Na sua jornada de transição energética, que não é fácil, né? A gente sabe que a gente tem uma indústria posta, né? Com investimentos feitos, utilizando os combustíveis fósseis, que é o que por conta da existência, era o que tinha, né, e foi o que fez crescer a nossa indústria. Mas, para fazer essa transição, não é simples, não é barato, né, exige aí, uma série de investimentos em substituição tecnológica, em novos aprendizados, em desenvolvimento tecnológico. Então, para que isso tudo aconteça, a política pública ela é essencial, né? Então, o governo ele precisa dar esse direcionamento. Então, assim, falando um pouco da questão dos projetos de lei especificamente, não vejo... assim, tem alguns pontos que a gente vê que ainda precisam, né, ser melhorados, a gente discute aqui bastante, né, a Absolar, a Beólica, a HK, né, junto nesse grupo do Pacto, que estão entrando também as associações de hidrogênio, então a BAV, né, que está aí, está participando também agora ativamente desse grupo, e a gente está vendo que, vou um pouco na linha, né, do que você falou, né, Felipe, a gente precisa, porque o nosso entendimento não é uma questão de incentivar a geração de energia ou a produção de hidrogênio simplesmente porque isso está disponível, porque o Brasil tem potencial para produzir, é porque a nossa indústria precisa, né? A indústria precisa da descarbonização, a indústria precisa fazer essa migração e precisa dessa ajuda, né? Precisa desse olhar do governo para que isso aconteça. Então, não adianta a gente estimular simplesmente a produção de hidrogênio sem ter para onde ir, sem isso ter a colocação na indústria nacional ou na indústria internacional, que seja, né? A gente definir para onde que vai esse hidrogênio. Então, assim, a política nesse sentido, ela tem que ter esse olhar do consumo, né, do olhar da indústria, esse entendimento de quem vai fazer uso desse hidrogênio, onde que ele se aplica, por que faz sentido essa aplicação, e a indústria está olhando isso, né, como vocês trouxeram, né, não falta o interesse. Agora, para que isso aconteça, tem alguns gargalos aí que, né, não é à toa. Uma questão é o preço, né, para que a redução de preço, o papel da política pública é essencial. A gente sabe que isso já aconteceu com solar, com a eólica, né, especificamente. Não é nenhuma, não é nada de novo, né? O papel da política pública ele é direcionador nesse sentido. E para o mundo renovável, né, para a gente ir para um mundo fazer essa transição, precisa que isso aconteça. Então, alguns pontos que a gente vê, trazendo aqui pelo lado da biogás. Você comentou, né, Felipe, nesse projeto de lei não tem uma escolha tecnológica. Esse é o principal ponto da biogás, né, o que a gente mais bate, que bate no sentido de que a gente mais reforça, de não ter uma escolha de tecnologia. Quer dizer, a produção de hidrogênio ela deve ser agnóstica, cada região tem a sua potencialidade, uma região vai ser o biogás, outra vai ser a eólica, outra vai ser solar, vai ser hidráulica. Então, o projeto ele tem que ser agnóstico. E aí, em alguns pontos, a gente vê que tem alguns incentivos olhando só a geração de energia elétrica. Então, são os pontos que a gente tem de melhoria, né, a gente tem apontado em que parece sutil, às vezes o projeto não está escolhendo uma tecnologia, mas quando vem algum incentivo para a geração de energia elétrica, está sendo escolhida a tecnologia, né? Então, nesse ponto é que a gente tem algo de melhoria, né? Um ponto de melhoria. O outro, inclusive, é até que essa questão das cores, né? A gente fala muito, né, de não se usar essas cores, porque a gente vê que mais confunde do que traz resposta, né? Então, azul, cinza, verde musgo, gera um... E desculpa te interromper. Às vezes as pessoas estão falando com você, assumindo que você sabe exatamente aquela sopa de cores, né? E você fica assim, poxa, será que eu vou falar que eu não sei qual é? Vai parecer que eu não sei, mas é impressionante.
E aí vem um verde musgo, quer dizer, o que significa? É mais verde ou menos verde? Então, né? Então, assim, a gente fala da hidrogênio renovável, que, assim, renovável todo mundo sabe. O baixo carbono é mais uma possibilidade de usar o gás com o carbon capture, né, com a captura de carbono, que ainda assim não é todo mundo que conhece. Então, essa sopa de letrinhas, né, essas definições, elas precisam estar bem claras, aí, principalmente, né, para que não seja feita mais uma escolha, né, mais uma vez. Então, eu acho que, para encerrar, trazendo um pouquinho daqui da nossa visão, esse olhar da demanda, onde que o governo ele pode se debruçar, né, onde que é o ponto crítico aí. Existem várias formas de estimular essa demanda. O mercado de carbono é uma delas. Incentivos para que a indústria use o hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio renovável, aqui no Brasil, é mais uma forma. Os próprios incentivos que estão sendo dados, incentivos não, as próprias barreiras que estão começando a acontecer, o CBAM, né, que é o mecanismo de ajuste de fronteira europeu, que vai barrar ou taxar produtos aí altos intensivos em carbono, também são uma forma de a gente ter uma competitividade importante, né? Então a gente enxerga isso como uma forma importante aí da gente ser competitivo e entender que você mostrou aí, né, Marília, essa projeção do PNH2, que a gente já fez essas discussões, a gente entende que ela poderia ser um pouco mais agressiva, né? Poderia ser um pouquinho mais rápida de acontecer, principalmente quando a gente está olhando os incentivos que já estão sendo dados para a produção de energia renovável em outros países, né, os mecanismos de subsídios mesmo, diretos, fortes, acontecendo em outros países, e que, se o Brasil não tomar as medidas, vamos ficar para trás. Então, o Brasil poderia ser um pouco mais incisivo aí nas suas medidas, né? Vou deixar para o André, que também tem muito a contribuir. Obrigada, Tamara. Obrigado, Tamar, pela palavra. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Marília, também pela excelente moderação aqui. Também agradecer a Absolar pelo convite de estar participando desse painel. Aqui estou representando a Abeólica, né, a força dos ventos aqui dentro do nosso pacto pelo hidrogênio renovável, trazendo aí a perspectiva da nossa indústria e força dessa indústria no país, né, que hoje já tem 31 gigas de capacidade instalada na matriz, e que lá atrás também se beneficiou de uma política pública de incentivo, e hoje a gente está vendo, em questão de 10 anos, o quanto nós já atingimos e o quanto nós vamos atingir ainda pelo potencial que nós temos aí nos próximos 10 anos. A gente, pela nossa previsão, a gente consegue dobrar a capacidade que nós temos hoje de eólica onshore, sem contar a própria offshore também, que também temos atuado bastante na parte da regulação para a gente avançar com o marco regulatório. Sobre a pergunta, Marília, que você colocou aqui para a gente, e eu acho que tenho que concordar com meus colegas de mesa aqui também, que, de fato, a gente precisa de uma política pública, uma política que olhe toda essa parte de definição, de certificação, de definição da competência da agência reguladora, ou qual agência reguladora vai ser, de fato, a que vai regular e fiscalizar esse setor, além dos incentivos, é claro. A gente, como bem colocado aqui, a gente está falando, né, de um insumo, né, um hidrogênio verde, renovável, né, de baixa intensidade de carbono, né, assim, o nome que você queira dar, a gente está competindo com o hidrogênio já existente, só que da forma fóssil. Para você incentivar isso, você precisa, de fato, estar na mesma balança, ali, no mesmo nível de preço, para que hoje, quem já consome, consiga utilizar ou comprar na mesma moeda, ou novas indústrias, né, que têm esse potencial de ser descarbonizado, que elas possam também adquirir. Esses são um dos nossos pontos, e até vendo um pouco da sua apresentação, Marília, que você trouxe aqui para o pessoal e para nós, lembrando como a gente, né, fez toda a organização do Pacto pelo Hidrogênio, né, nós formalizamos ali, o ano passado, 17 propostas, e apresentamos lá em junho do ano passado para o deputado Arnaldo Jardim, antes mesmo da gente ter qualquer tipo de minuta sobre um projeto de lei. Depois vimos que essas nossas propostas se
concretizaram num marco legal e foram contemplados ali no debate legislativo que teve tanto na Câmara quanto no Senado. E foram pontos muito importantes, que a gente trazia todo esse rol de definição do próprio hidrogênio, da definição da parte de certificação, da parte de definição da agência reguladora. Então, tudo isso que a gente está falando, a gente já trouxe e está sendo discutido e bem discutido dentro do Congresso Nacional. Agora, acho que o desafio, como tem sido apontado, primeiro, né, competitividade, de fato, do hidrogênio renovável, mas também que é importante, agora até para a gente avançar com esse marco legal no Congresso, é a coordenação política desse tema. A gente sabe, como você também bem trouxe, né, hoje temos 2 principais projetos de lei no Congresso, um originado pela Câmara e que foi para o Senado, desidratado de qualquer tipo de incentivo, que a gente, até como associação, nos posicionamos contra, né, e somos a favor, de fato, desses incentivos regulatórios, tributários, de demanda, de fato, para a gente usar esse hidrogênio aqui no país. E temos um outro projeto de lei que hoje está no Senado, que hoje passou do Senado para a Câmara, foi apensado, um outro dentro da Câmara, como você bem colocou, que tem algum tipo de incentivo lá, mas entendemos que temos espaço para mais, né, dentro daquele texto. Só que isso fica uma bola dividida ali, né? Qual que vai avançar, qual que não vai avançar. Os dois projetos de lei têm suas similaridades em texto, né, na parte de definição, da parte de certificação, mas como que a gente vai avançar nisso? Então, a gente precisa de uma coordenação política, a gente sabe que existe um diálogo entre as casas, a gente também sabe que hoje a gente tem uma pauta verde no Congresso, né? Então, a gente já avançou recentemente com o projeto do combustível do futuro, avançamos com o PATEM, que é o programa de aceleração à transição energética, e temos agora o marco legal do hidrogênio também para avançar. E o que o mercado pede, né? O que as empresas associadas da Abiólica pedem? É a celeridade nesse processo, porque, por mais que hoje a gente sabe que a gente não precisa de um marco legal para a gente realizar os investimentos, como o próprio Felipe trouxe, mas quando a gente está falando de investimentos que são da casa de milhões, chegando a bilhões aqui para o Brasil, o empreendedor vai querer uma segurança jurídica para aportar esse dinheiro. E se isso vem definido num projeto de lei, o que é o hidrogênio verde, né? A gente sempre está falando aqui da paleta de cores do hidrogênio, mas o que é esse verde? Então, é só de eólica, só de solar, ou está hidrelétrica, está biogás, está biomassa? O que está lá dentro? Então, talvez até a intensidade de carbono seja a melhor nomenclatura para isso. Mas você precisa definir isso em algum lugar para dar segurança jurídica para esses novos para esses projetos e a gente, de fato, trazer o desenvolvimento dessa cadeia aqui no Brasil. E não só isso, né? A gente sabe que o Brasil tem muito potencial em termos da produção do hidrogênio renovável a partir das renováveis no país, né? Eólica, solar, biomassa, biogás, mas a gente precisa colocar isso também dentro da lógica da chamada neoindustrialização, que a gente tem também falado bastante, conversado bastante, acho que todo mundo tem ouvido, né, nosso presidente e o vice-presidente abordando o assunto, porque são cadeias, de fato, novas para o país. Então, quando a gente até pensa em incentivos para essa cadeia, para mim não faz sentido incentivar usinas existentes, nem mesmo usinas que sejam fósseis. Então, assim, o Brasil tem que decidir, isso é uma política mesmo de Estado, né? Tem que decidir pela pauta verde, pela pauta renovável, para definir que isso é o futuro e, assim, a gente deslanchar com esse tema. A gente sabe que a gente também não consegue competir com outros países, né, como Estados Unidos e Europa, que conseguem ali trazer incentivos na veia, né? O exemplo, eu acho que mais clássico aí é o IRA nos Estados Unidos, que está aportando dinheiro do próprio Tesouro, mas a gente tem que adequar isso à nossa realidade a nível Brasil, e o Brasil precisa se posicionar como governo e trazer isso como uma política de Estado mesmo para o futuro, para a gente, de fato, liderar essa pauta da transição energética a nível global. Então, acho que para iniciar aqui as primeiras falas, é um pouco da nossa visão como associação, e temos muito a crescer e contribuir também com esse tema, não só como a Abiólica sozinha, mas aqui unido, juntando esforços aqui junto com a Absolar, junto com a Biogás também, e com a Aguacá e os outros também membros do pacto. Mas obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, André. Obrigada. Bom, eu acho que essas falas iniciais elas foram bem interessantes no sentido de que a gente não precisa de uma regulamentação para avançar,
mas a gente tem definições importantes que a gente precisa ter para o setor, tanto do ponto de vista de incentivos, estabelecer critérios, né, o que é considerado hidrogênio renovável, de baixo carbono, né? A intensidade de carbono é algo que a gente acredita que é um termômetro mais adequado, né, para a gente medir a efetividade, né, dessa solução, e o incentivo à indústria, né, que é a indústria que vai ser descarbonizada. Então, acho que esses são pontos importantes. Eu tinha mais perguntas minhas aqui, mas a gente recebeu bastante perguntas da plateia, então eu queria trazer algumas aqui para a gente poder debater. E essa aqui é a primeira que eu vou trazer, eu acho que vai ser interessante tendo membros do Pacto aqui também. O Pacto reúne diversas fontes de energia utilizadas para a geração de energia, que vai ser utilizada para a produção do hidrogênio verde. O mercado também vê sinergia no uso de mais de uma fonte? Vocês gostariam de comentar, André e Tamar? Vou começar por aqui, depois passo a palavra para meus colegas. Com certeza, assim, acho que na minha fala tentei abordar um pouquinho, né, desse tópico, que vai muito no sentido de, por mais que a gente entenda que talvez não, para o Brasil, né, a gente não deva travar tecnologicamente as rotas, né, que vão estar ali no projeto de lei, mas para nós, como associação, faz sentido, sim, a gente focar nas renováveis. Ou seja, qualquer tipo de incentivo a gente deva dar, de fato, para as renováveis, para trazer, de fato, essa nova indústria para o país e deslanchar isso no longo prazo. E, mais uma vez, a gente vai precisar de uma política pública que defina isso. E trazendo até um pouco dos estudos, né, que IRENA traz, né, o próprio IEA, quando eles abordam o tema do hidrogênio, o primeiro tópico que está lá a ser desenvolvido pelos países é policy. Então, é a questão de política pública, é a questão de você ter um marco legal, um marco regulatório que vai incentivar essa nova indústria para o país. E a gente, sim, ao nosso ver, deve incentivar aí as renováveis, que vão contribuir, de fato, para a gente escalar essa nova indústria para o Brasil. E trazendo mais um dado também de consultoria, né, que eu recordei agora, a própria McKinsey, né, até 2040, ela colocou lá que o Brasil ele pode ter 200 bilhões de dólares em investimentos e, em questão de renováveis, a gente vai precisar, pela demanda que está sendo calculada de hidrogênio até 2040, praticamente um novo setor elétrico só de renováveis. Ou seja, hoje a gente está com 210 gigas, né, considerando todas as fontes, então imagina isso só de renováveis até 2040, né? Sempre brinco, né, se a gente está falando 2030, que é amanhã, né, o 2040 já é depois de amanhã, pensando que são investimentos de longo prazo. Então, a gente tem que começar a trabalhar agora, se movimentar agora, se a gente quiser chegar nesse nível, né, de desenvolvimento aqui, o qual o Brasil tem a faca e o queijo na mão, ele só não pode perder o bonde. Acho que a pergunta também veio na linha de ter a integração, talvez uma mesma planta que use mais de uma fonte de geração. Assim, eu acho que o mais relevante é o projeto, qualquer regulamentação, não travar, né? A gente fala muito qual é o papel do regulador, não atrapalhar, quer dizer, né? No sentido de, a gente entende, o papel do regulador é importantíssimo, né? É não travar a agenda, né? Então, permitir que o setor se desenvolva, que o mercado vai se desenvolver, ele vai arranjar as soluções, né? Pode ser com uma mistura de fontes, pode ser com uma fonte só, pode ser, mas o mercado vai se desenvolver, e a gente está falando dessas, né, que eu comentei, das potencialidades regionais. Cada região realmente vai ter a sua potencialidade. Então, onde está próximo do mercado externo, né, de um porto, esse hidrogênio ele pode ter o potencial maior realmente de exportação. No interior do país, vai ser para o aproveitamento interno. Então, assim, acho que o ponto crucial realmente é uma regulamentação que não trave, né, que não gere barreiras, mas que permita que o mercado se desenvolva. Obrigada. E trazendo um pouquinho da visão da AB Solar, e eu vou te passar também, Felipe, eu acho que, do ponto de vista técnico, a utilização de diversas fontes pode fazer muito sentido, né? Então, a gente está falando de projetos na escala de giga, né? Então, isso é muita energia renovável, primeira coisa. E a operação de um projeto de hidrogênio, o eletrolisador, ele precisa de energia flat. Então, quando a gente está falando de renováveis intermitentes, né, elas podem ser combinadas
para gerar uma energia, né, mais próxima à curva do eletrolisador. Então, essa integração ela pode ser bem interessante também, não só de abrir as portas para todas as renováveis, mas também de usá-las ao mesmo tempo no mesmo projeto, né? Isso pode fazer bastante sentido. Eu estou plenamente de acordo. A minha visão é, toda vez que o Estado tenta formatar qual é o modelo de negócio, é um desastre, né? Parece que como é que pode ser que alguns brilhantes saibam qual é o melhor modelo de negócio naquela data para uma lei que vige por prazo indeterminado. Então, acho que esse é um caminho ruim sempre. Acho que na lei nem pensar travar, porque aí seria o desastre completo. Espero que na regulação também não se trave de outras formas, né? Acho que quanto mais liberdade para o mercado, se tem uma coisa que o mercado é melhor do que o Estado, é, obviamente, propor soluções mais ajustadas, mais competitivas. Então, acho que não faz nenhum sentido definir de antemão, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. Qual que seria a melhor forma de estimular o mercado? Demanda obrigatória, né, por esse hidrogênio ou alguma outra forma? Vocês têm propostas, ideias que gostariam de dividir aqui? Vou começar mais uma vez aqui, né, pela Beólica, até também a gente trabalhou junto em algumas propostas como o Pacto também, na parte de incentivo de demanda, que eu acho que é o principal ponto para a gente desenvolver essa cadeia aqui da escala para esse negócio, até como foi a fala do Felipe, né? Cada empreendedor quer ter um off-taker, né? Um contratozinho para chamar de seu ali para a gente desenvolver e ter escala nesse negócio. Demanda, assim, seria muito bom se a gente tivesse demandas obrigatórias, mas, claro, a gente sempre tem que avaliar a questão de viabilidade técnica, econômica, mas uma das nossas propostas seria, por exemplo, o próprio uso do hidrogênio renovável ser produzido em refinarias, né, de petróleo, uma vez que um dos maiores usos que nós temos hoje é nas refinarias, né, do uso do hidrogênio, só que o hidrogênio cinza. Então, assim, isso você já daria uma escala, né, já seria um grande off-taker para esse uso do hidrogênio. E eu falo isso, mas a gente pode expandir isso para outros usos que já tem uso do hidrogênio cinza, né? A própria parte de fertilizante, a parte de metalurgia, a indústria de alimentos, né, que já utiliza, né? Quem nunca comeu uma margarina hidrogenada aí, também usa hidrogênio lá no seu processo, só que o hidrogênio cinza, né? Se a gente conseguir fazer ali um processo para utilizar o hidrogênio renovável, o verde, poxa, a gente vai estar comprando ali uma margarina verde, né? Assim, então, até eu, como consumidor, eu compraria com gosto também. Mas acho que esse é um primeiro passo, né, de demanda. E também uma outra proposta, né, que nós temos pensado como a Beólica e propomos também até como Pacto, foi o uso, injeção, né, o uso e injeção do hidrogênio em tubulações de gás natural. A gente sabe, né, pela literatura, que tem alguns percentuais que a gente tem que seguir, de fato, considerando aí medidas de segurança e do próprio uso, né, da mistura, né, de hidrogênio e gás natural, mas assim, mesmo que seja 1%, né, ou 0,1% ali, já é um indicativo de demanda para quem quer investir, quem quer construir plantas de hidrogênio com ênfase, né, no hidrogênio renovável, verde. Então, assim, são acho que duas propostas que, claro, são ideias e precisa ser colocado ali para quem for definir e regular, sempre condicionar estudos, né, de viabilidade técnica, econômica, até pensando na cadeia final desse uso desse hidrogênio, principalmente pensando nas tubulações, né, que a tubulação vai dar em algum lugar e é o consumidor que vai utilizar essa mistura, né, de gás natural com hidrogênio. Então precisa avaliar também se não vai precisar trocar materiais, né, ali motores eventualmente que vão ser utilizados, né, para uso dessa mistura. E ver também o quanto que vai se gastar, né, para fazer, eventualmente, algum tipo de retrofit nessas máquinas, né? Mas são duas propostas, por exemplo, que nós temos pensado e ventilado lá dentro do Congresso, nas propostas legislativas que nós temos levado de contribuição como associação. Muito em linha aqui, né, que o André colocou, a gente fez essas discussões bastantes aí no Pacto, e eu até trouxe na minha fala anterior, né, o mercado regulado de carbono é uma forma que a gente vê que vai incentivar, porque vai conseguir valorizar o atributo renovável. Então, a gente ter um mercado regulado é importantíssimo nesse sentido.
Incentivos, por exemplo, para o uso do hidrogênio no transporte pesado, a gente está trabalhando isso com o biometano também, o incentivo para a indústria fazer essa migração. E agora a gente vê uma dificuldade muito grande ou de uma medida, de uma obrigação, né? Principalmente quando a gente fala da indústria, quando a gente fala de combustível, do transporte, a gente vê um espaço que já acontece, né? Você tem mandatos de mistura do etanol na gasolina, do biodiesel no diesel, e o mercado de combustíveis ele é completamente diferente do mercado industrial. Então, para a indústria, a gente vê esse desafio, né? A gente discute bastante quanto que uma obrigatoriedade vai impactar, pode impactar negativamente, inclusive, né? O objetivo é a gente incentivar a indústria a fazer essa migração. E quando gera uma obrigação, se isso for gerar perda de competitividade da indústria, a gente está fazendo o oposto, né, do que se quer. Então, esse processo da neoindustrialização tem que ser muito bem pensado para a gente ter essa indústria mais competitiva aqui no Brasil e não o que a gente vem acontecendo, que a gente vem perdendo a nossa indústria, né, para outros países. E com os incentivos que estão sendo dados, né, nos Estados Unidos, com as medidas protetivas que estão sendo dadas na Europa, existe um risco grande aí para a nossa indústria. Estamos na casa aqui da indústria, né, da Fiesp, então é uma discussão super importante para a gente fazer. Acho que, né, qualquer medida tem que ser muito bem pensada. Não, eu acho que assim, acho que algumas das ideias mencionadas, né, a gente acha que faz muito sentido. Pensando, inclusive, no que a Tamar disse, né, que é relacionado a, né, uma obrigatoriedade da indústria, ele pode ser né, não muito bem recebido, né, mas existem formas de você incentivar sem trazer a obrigatoriedade, sim trazendo premiação, né? Então, se o Brasil ele quer incentivar tanto a descarbonização como uma indústria local forte de produtos verdes, né? Uma premiação pela adoção, né, de hidrogênio com conteúdo reduzidíssimo de carbono pode fazer sentido. Então, uma das formas de trazer a demanda é trazer uma premiação para quem consome esse hidrogênio, né? E aqui a gente está falando, né, das grandes indústrias de cimento, mineração, petróleo. Então, essa é uma saída também adicional às soluções propostas que eu acho que pode fazer muito sentido, sim, para o segmento de hidrogênio. E é algo que vai se certificar que o valor, né, dessa indústria, desse mercado, ele fica aqui no Brasil, né? Então, pode ser bem interessante também. Eu gostei muito do que você falou, porque eu tenho uma tendência, eu acredito muito em medidas horizontais. Assim, eu acho que quanto mais horizontalidade a gente tem, mais fácil vai ser a gente encontrar a melhor rota, a rota mais eficiente. Então, por isso, eu sou um grande entusiasta de precificação de carbono. Porque quando você... E esse é um debate que a gente está tendo cada vez mais atual, cada dia mais premente. Eu acho que é um pouco inevitável. Acho que a gente vai ter que precificar isso. E aí a política pública, concordo com você também. Aí falando um pouco de teoria da regulação, ou eu vou para uma regra de comando e controle, que eu acho que aqui não vai ser tão bom, talvez para desmatamento seja uma ótima medida. Olha, quem desmatar, então, um tributo ou uma penalidade em cima. Mas eu acho que quando a gente está querendo, obviamente, diminuir a pegada de carbono, eu acho que pelo incentivo é mais fácil e você consegue até né, os setores mais fáceis de abater, a gente vai abatendo primeiro, e os que têm custo maior a gente vai em mais longo prazo. Mas eu acredito muito em precificação do carbono, e aí isso até foge, não necessariamente o hidrogênio é a melhor, não necessariamente o hidrogênio é a única. Aí eu vou poder ter um monte de outras medidas, porque se eu precifico o carbono, aí eu vou poder pegar o biogás, o biodiesel, tudo isso ganha um valor, né? E aí isso tudo se viabiliza. Mas essa é uma discussão mundial, né? E a gente precisa... Tudo que a gente está falando aqui necessita de comunicação, necessita de convencimento, necessita de liderança política em nível nacional, em nível internacional. A gente precisa que essas coisas avancem. Agora, se a gente precificasse carbono, a minha visão eu acho que amanhã, o CBAM, não adianta você agora não fazer um aço que não é verde. Vai chegar lá na fronteira da Europa, bum, 50%, não sei qual vai ser a tributação. A conta vai chegar, e vai chegar
ou a gente faz o nosso rearranjo e tem a vantagem do pioneirismo, né? Ou alguém vai botar essa imposição para a gente de alguma forma, e aí o remédio é sempre mais amargo, né? Esse é o problema da política pública, que é reativa e não proativa. É que quando você tenta ajustar de novo, aí o remédio é o cara que não faz o diagnóstico cedo, né? Não faz o tratamento precoce, e aí depois ele tem que tomar uma bomba que causa, às vezes, outros problemas que ele nem imaginava, né? Mas eu acho que, para responder a pergunta, da minha visão, eu acho que precificação no carbono é o melhor horizontalmente para qualquer rota renovável, para hidrogênio. E se o hidrogênio for bom para a mesa, para todo mundo que está aqui, que está participando dessa indústria. Obrigada. E agora eu vou fazer a última pergunta e também já pedir para vocês fazerem suas considerações finais, né? A pergunta que veio aqui é difícil uma empresa investir bilhões, né, em hidrogênio se a gente não tem um marco legal, uma segurança jurídica e incentivos claros, né, para um mercado que ainda precisa deles, né, um mercado novo, né? Será que o Brasil está ficando para trás por conta disso? E será que a gente consegue correr atrás do prejuízo do ponto de vista regulatório? Então, queria pedir para vocês colocarem um pouco a visão de vocês sobre essa pergunta e também fazer as considerações finais. Se quiser começar com o André. Vamos lá, então. É uma boa pergunta, e a gente também tem se perguntado sobre isso. Justamente colocado essa reflexão, né? Se a gente está demorando demais para a gente agir em relação à indústria de hidrogênio ou não. E eu acho que, em relação ao hidrogênio, eu fico meio em cima do muro, assim, sim e não ao mesmo tempo, porque o mundo inteiro também está na mesma velocidade. O pessoal, as empresas, né, a nível global, estão também olhando agora para essa cadeia do hidrogênio renovável, verde, né, e cada país tem suas definições, né, um é limpo, outro é renovável, outro é só verde, e estão buscando os off-takers, né. Um grande exemplo é a própria Alemanha, que faz hoje também parte aqui, né, pela HK dentro do Pacto, que tem buscado cadeias internacionais para fornecimento de hidrogênio para abastecer a sua indústria local, para descarbonizar os seus processos e cumprir suas metas do Acordo de Paris. E a gente sabe que o mundo hoje ele roda numa forma que não é sustentável, né? A gente tem milhões de emissões de CO2 na atmosfera. Muitos países se comprometeram a reduzir isso até 2050, mas cada vez mais a gente vê os estudos falando que, pelas metas que foram publicadas, a gente não chega, né, na neutralidade, não vai bater essas metas aí dentro desse século. E é uma preocupação global. E, assim, em relação à celeridade que a gente precisa ter, o marco legal dentro do Congresso ele tem sua própria velocidade, né? Por mais que a gente queira acelerar, mas você tem diversos atores para ser consultado, diversos atores políticos para serem convencidos e influenciados. É claro que o momento político também influencia e muito, né? Então, tanto o ano passado quanto esse ano, a gente está num momento muito propício de avançar com essas pautas, né? Verde e renovável. A gente já está vendo esse movimento também desde o ano passado. Uma seleção muito positiva foi, de fato, ter essa troca, né, de PLs dentro das duas casas, né, tanto Câmara quanto Senado. Mas o processo legal, mais uma vez, exige seu tempo, né? As partes precisam ser consultadas, você tem ali uma relação legislativa com o executivo, que nem sempre é amigável, né, nas pautas, e a gente vê que, no caso do hidrogênio, é um ponto de empecilho, né? Tanto o Ministério de Energia quanto a Fazenda tem colocado alguns pontos de preocupações que barram aí, por exemplo, a questão dos incentivos, que o mercado entende como muito benéfico. E, claro, aqui vou também fazer outro parênteses. São incentivos temporários. A gente quer, de fato, trazer um benefício para essa indústria, para dar escala, para trazer essa indústria para cá, mas que, cumprindo ali o seu papel, que depois ele seja retirado. Então, até nossas propostas, a gente coloca lá um período de tempo, né? A gente está calculando aí 10 anos, pelo menos, para a gente ter esses incentivos regulatórios, tributários e de demanda também, para a gente trazer essa cadeia e incentivar essa cadeia. Então, assim, se o Brasil não fizer nada esse ano, não movimentar essa pauta esse ano, aí, na minha perspectiva, a gente começa a ficar para trás, sim, em termos do bonde que está andando a nível mundial.
dados os movimentos que estão sendo feitos no mundo, né, com ênfase nos Estados Unidos, com ênfase na Europa. A Europa recentemente publicou, recentemente, eu digo ano passado, né, publicou ali o quanto que eles devem descarbonizar a sua indústria utilizando o hidrogênio renovável. Você tem um percentual lá para chegar até 2030, 2035. Por que a gente também não pode pensar algo nesse sentido como indústria aqui no país, né? Então, assim, o momento de agir, de fato, é agora. E nós, como Pacto, nós aqui também representando a Associação de Energia Eólica, né, a Beólica, a gente tem trazido essa preocupação ao Legislativo, ao Executivo, para a gente dar celeridade a esse processo. Eu concordo aqui com o que o André colocou. E, assim, apesar de, a nível mundial, a gente não tem, né, qual é o país que está super desenvolvido aí com hidrogênio. Estamos nesse momento de bater cabeça, né, acho que o mundo inteiro, então o Brasil não está muito atrás, mas a política pública ela também não é feita, não é de uma hora para outra que os investimentos vão acontecer. Então, o estabelecimento do marco, né, da política, ele precisa acontecer o quanto antes para a gente vislumbrar essa indústria, né, realmente acontecendo aí nos próximos anos. Então, a gente vê o tempo que levou para o desenvolvimento da indústria eólica, da solar, todas as cadeias, né, de biocombustíveis, inclusive. Então, a gente não pode perder muito tempo, na verdade, né? Apesar de ainda estar no seu início, é preciso que isso aconteça agora, né? Que o Brasil estabeleça aí as suas diretrizes e que seja o máximo abrangente, né? Que a lei seja o máximo abrangente para que a regulamentação possa ser atualizada, porque a regulamentação ela é muito mais fácil de ser mexida, porque o desenvolvimento tecnológico acontece muito mais rápido do que as leis, né? Do que a revisão da regulamentação. Então, tentar não travar mesmo, deixar um espaço para acontecer. E, de novo, assim, o mercado de biometano, por exemplo, não tem um marco legal. E está acontecendo, né? A gente tem a indústria, os investimentos acontecendo. Mas, enquanto não tem uma política pública direcionadora, com linhas de investimento, com linhas de financiamento, né? com direcionamentos, incentivos, que seja, né, pelo menos um programa estabelecido, a gente vai ficar sempre muito aquém do potencial. Então, por mais que exista o interesse, né, tem todo o potencial, tem empresas que podem começar a fazer esses investimentos, entendem que há viabilidade econômica, mas isso vai ser muito pequeno enquanto a gente não tiver realmente uma política pública direcionadora. Então, é essencial que a gente olhe isso. É essencial entender o que os outros países estão fazendo, porque a gente precisa estar nessa agenda, senão a gente vai perder a indústria para os outros países. Então, isso tem que estar na cabeça aí do governo. O desenvolvimento da nossa indústria é essencial para o Brasil, né, para a nossa economia. Então, seja o hidrogênio verde, seja, né, a política de neoindustrialização, ela, né, tem que olhar esse todo. Então, acho que esse é o ponto aí crucial né, por mais que estejamos num momento em que o mundo ainda está nessa indefinição, a gente tem o espaço, inclusive, da Câmara com o olhar dessa pauta verde. Então, tem que aproveitar realmente esse momento para a coisa avançar. Com a pauta do mercado de carbono, que está avançando, que é essencial para o país, do hidrogênio verde, do combustível do futuro. Então, todas essas pautas essenciais para a indústria, para o desenvolvimento da indústria, com esse olhar da transição. E entender que assim, o mercado consumidor, né, as indústrias, elas estão demandando por isso também, né? Acho que é um ponto importante da gente trazer. A gente está aqui defendendo a geração, né? A gente está com o olhar de quem está produzindo essa energia, de quem vai produzir o hidrogênio, mas a indústria precisa pedir por isso também, né? A indústria precisa levar para o poder público que quer fazer a sua jornada de descarbonização, precisa que o governo estabeleça essas diretrizes. E só para trazer aqui que a gente não está tão longe, né? Já tem um projeto anunciado de produção de amônia verde a partir de biometano, que é da Yara Fertilizantes, que vai entrar em operação aí nos próximos meses. Então, temos produção aí, né? Então, assim, não tá longe de acontecer, a gente já tem o biometano se inserindo nessa agenda, e o Brasil tem todo o potencial para a produção de mais uma energia renovável, aí, que é
que é o hidrogênio. Então, agradeço a possibilidade aqui de estar aqui, dessa discussão tão rica, e fico à disposição para quem tiver mais dúvidas, procurar aqui a Biogás. Eu confesso que eu tenho uma visão parecida com a do André. Acho que não estamos tão atrás, embora quando o governo americano dá $3 para o produtor, os projetos vão para lá, né? Então não tem, as coisas começam a acontecer lá. Mas sinceramente, antes eu não sabia quanta gente eu ia ver aqui hoje. Então assim, olhando para lá, eu acho que a gente já começa a perder a oportunidade, porque tem algumas coisas que a gente, e o PNH é muito interessante por causa disso, tem algumas coisas que a gente, às vezes, dá menos importância. Por exemplo, recursos humanos. Então, enquanto eu não definir que a ANP não é um regulador, ninguém lá na ANP está estudando, imagino, não tem um departamento de hidrogênio lá e uma galera avançando. O regulamento de dutos está olhando gás natural, que é uma molécula bem maior que a de hidrogênio. Então, assim, enquanto eu não faço, tem muita coisa que é travada. Então, em especial, eu peguei aqui um tema que a gente costuma ignorar, recurso humano. O regulador que não tem experiência naquele setor. Então, olhando para lá, assim, e um pouco o que chega no escritório para a gente já de projetos, e gente que quer conversar, etc., e conversando com colegas de outros escritórios que estão aqui também reportando a mesma coisa, tem um interesse já, e eu acho que a gente, como você falou, acho que a gente avançando em coisas que são... Acho que não tem muito mais para se fazer. Ou seja, vai ser a ANP? É a ANP. Então, essa é uma coisa que a gente podia... É claro que, às vezes, você tira... Você quer o projeto já com tudo, né? Com todos os incentivos, com todos, mas até isso talvez a gente precise pensar, porque tem coisas que a gente já podia estar destravando. Por exemplo, se você não tem a ANP, você não tem as pessoas, você não tem a regulação de segurança. Então, você vai fazer o teu projeto hoje sem saber qual é a resolução de segurança. Claro, você vai olhar um benchmark internacional, vai olhar uma BNT e não vai ter um problema. Mas, claro, o regulador ele sempre olha pelo menos duas coisas. Ele vai olhar segurança e ele vai olhar, obviamente, alguma regulação econômica. Por exemplo, existe um terminal de amônia. Sei lá, eventualmente, eu vou querer ter uma discussão de acesso negociado e não discriminatório àquele terminal, porque senão também o único que vai exportar é aquele que chegou primeiro, e tem questões ambientais, tem um monte de coisa que a gente precisa avançar em termos de... E já poderia estar avançando, e a gente não avança, e aí, obviamente, essas coisas vão retardando. Mas eu tinha, então, só para concluir, eu tinha uma visão parecida com a sua, mas, assim, hoje eu vim aqui e confesso que a gente sentia muito interesse, mas, assim, está muito cheio o auditório. Então, eu acho que a gente devia estar dando um toque lá no Arnaldo e em todo mundo e falando, galera, vamos acelerar aí para a gente começar a andar mais rápido. Fora isso, só te agradecer pela moderação, agradecer a vocês também e também estou disponível aqui para quem quiser conversar. Responder pergunta, não sei, mas conversar, certamente, estou disponível. Marília, Obrigada, Felipe. só puxando esse último gancho, né, que o Felipe trouxe, eu acho que assim, tem que ficar também em mente é que o hidrogênio é um tema multidisciplinar, né? Ele é um combustível em si, mas ele também é um energético que pode ser utilizado em diversas cadeias, né? Então, acho que isso traz uma complexidade até maior nas discussões, porque quando você fala só do hidrogênio, você está falando só da produção, mas você tem outros impactos em outros setores, né? Ele é um energético, né? Não vai ser algo só, uma discussão só de setor elétrico, por mais do nosso interesse aqui como setor elétrico de avançar com essa pauta. E no mais, que eu esqueci de também falar na minha fala, né, queria agradecer aqui também o convite, estar participando nessa mesa com você, acho que foi um excelente debate, e fico à disposição também para discutir esses pontos e outros que eventualmente possam surgir aí do pessoal, e também na Bioeólica fico à disposição dos associados e não associados também para falar sobre o assunto, tá bom? E obrigado e parabéns também pela condução. Obrigada, pessoal. E, bom, na visão da Bessolar, a gente também vê que esse marco regulatório ele precisa vir esse ano, né? A gente precisa ter definições específicas, que a gente debateu aqui e já falou bastante, né? Para que o mercado deslanche, né? Os projetos precisam ter o Final Investment Decision, serem aprovados e os investimentos, de fato, começarem, né? Então, a nossa visão é que isso precisa ocorrer esse ano, isso vai demandar articulação, né? O nosso trabalho dentro da associação, dentro do pacto, né? Para trazer
essa pauta, né, de novo, com urgência aí na Câmara e no Senado, para que isso avance de forma rápida, né? E eu gostaria de agradecer a vocês, né, pela participação e a vocês também que estão aqui nos ouvindo, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram dessa mesa especial e também a vocês que enviaram as perguntas. Que bom que a gente conseguiu falar sobre algumas. Antes de sair para o Coffee Break, pessoal, vamos dar um tempo para aquela pesquisa de satisfação. Eu acredito que todos já tenham colocado o QR Code, mas quem não, aqueles minutinhos. Enquanto isso, eu convido novamente aos que ainda não são associados da Absolar para conhecer as vantagens de fazer parte da associação. São mais de 50 benefícios, acesso a uma plataforma que permite que você tenha informações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje é importante dizer que a gente vai ter uma isenção total de taxa de adesão, então aproveitem, a Daiane e o Renato estão lá fora esperando por vocês. Nós temos apenas 20 minutos de coffee break e depois o último painel do dia, projetos em desenvolvimento e aplicações do H2V que podem tornar o Brasil uma referência mundial. Até daqui a pouco, não se atrasem para a gente conseguir cumprir o nosso horário do dia.